Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Fazcomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, sou empreendedora, sou cofundadora da empresa Fazcomex. Bom, hoje a gente vai falar sobre despacho aduaneiro e também sobre a emissão de certificados de origem, né, o conhecido CO. E para isso, a gente convidou aqui um convidado muito especial, que é nosso parceiro aí através da empresa Pibernat. Vou pedir para você se apresentar, Lênio, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sinara. Boa Meu nome é tarde. Lênio Zanata. Trabalho junto à Pibernat há 20 anos. Sou despachante aduaneiro. Sou gerente da unidade São Borja, Rio Grande do Sul. A gente atende aqui despachos de exportação, certificados de origem, assim, diariamente. Perfeito, muito obrigada aí. Obrigada por ter aceitado aí também nosso convite de participar desse webinário aí. Tenho certeza que todos esses anos aí de experiência sempre tem é, coisas aí a compartilhar, né, que vão ser bem úteis aí para quem está nos assistindo, tá? Com É, certeza. e também eu quero convidar aí o pessoal que estiver nos assistindo, né, para deixar seus comentários aí no chat. Por favor, aí comentem se vocês já emitiram certificado de origem, se também trabalham com a parte do despacho, ou se utilizam aí serviços de despacho aduaneiro, tá? Bom, e a gente vai já para o conteúdo, então, pessoal. Vamos começar, então, Lene. Eu separei algumas perguntinhas aqui para te fazer, tá? E queria começar pelo basicão mesmo, tá? Eu queria te perguntar aí quais que são os passos aí essenciais, então, para esse processo de despacho aduaneiro. A gente começando, né, com o despacho, a gente tratando do fornecedor, do exportador, né? Então, o primeiro passo para o exportador é ele fazer um contato comercial, né? Ele tem que ter esse contato comercial, tem que ter um comprador, né? Tem que ter um comprador da mercadoria. A partir dessa negociação, ele parte para a segunda etapa, que é a parte de habilitação da empresa, a contratação do despachante aduaneiro, para lhe atender, para confeccionar a documentação, para fazer a parte de tratamento administrativo, ou uma transportadora, né, da minha questão de frete, para negociação de frete, valores, dentro da negociação que ele teve com o seu parceiro importador. A partir disso, habilitado, a partir de ter um despachante já habilitado também na fronteira ou no local do desembaraço, ter um comprador também já com negociação pronta, ele parte para a execução da exportação, né? Que aí é a separação da mercadoria, a emissão da nota fiscal e o envio desses documentos para nós, como despachantes, dar o andamento junto ao desembaraço. Perfeito. Lênio, e assim, o que você vê importante assim para o despachante aduaneiro, né, para ele poder estabelecer aí uma parceria eficaz, uma parceria colaborativa com seus clientes, né? Pensando aí que a gente tem exportadores aqui nos assistindo, né? E também a gente tem alguns despachantes aduaneiros, então de que forma você vê isso já? Você tem tantos anos aí de experiência com o despacho, né? O que você vê assim de fundamental importante para ter uma parceria boa, uma parceria colaborativa aí com os clientes. Como despachantes aduaneiros, a gente também faz toda essa intermediação. A gente também precisa orientar, saber orientar o exportador, porque para toda a questão documental, para toda a questão de operacional da exportação, existem embasamentos legais, existem legislação previstas para isso, e muitas vezes o exportador, por ser talvez o primeiro processo ou os primeiros processos, ele vai depender muito dessa orientação, dessa conferência, desse acompanhamento também do despachante, não só no despacho, mas na fase inicial da exportação. Então, a gente tem, assim como dentro da nossa empresa, da Pibernat, a gente participa da operação do começo ao fim, como a gente trata. Desde a orientação na confecção do documento, na conferência do documento da exportação, da nota fiscal, que é onde parte, dos demais documentos também, a gente faz toda a orientação, toda a conferência,
para que sim, que após o embarque da mercadoria, ela faça a transposição de fronteiras, faça o despacho de exportação sem nenhum entrave, por falhas lá no começo da operação. Então, o despachante aduaneiro, além da orientação, ele faz toda a intermediação dessa operação do carregamento até a descarga final no comprador, né, da mercadoria, no importador. Sim, perfeito. Como tu disse, né? E o exportador, ele vê uma pessoa de confiança, né? Quando ele contrata aí um despachante aduaneiro, e geralmente engloba muito mais do que só o despacho, né? Bem como você falou, Com né? certeza. O despacho é uma parte essencial, é onde fica tudo registrado, é onde abre o câmbio para fazer o recebimento dos valores negociados, tem toda a comprovação junto à Receita Federal, aos órgãos anuentes, quando também tem, mas essa intermediação, essa orientação, sim, ela é muito importante, sim, também da nossa função de despachante aduaneiro. Sim. Bom, a gente sabe que a documentação ela é extremamente importante, né, no fluxo aí da exportação, do comércio exterior, né? O que você vê, assim, como garantir, né, que essa documentação ela esteja conforme as exigências, né? O que você tem de dica, digamos assim, em relação a essa parte documental, para que ela seja aí bem feita e garanta aí a eficácia, né, do processo? A parte documental, ela assim, é 50%, digamos, da operação, né, perante uma conferência, né? Ela tem a parte documental, que ela tem que estar de acordo com a parte física da mercadoria. E a parte documental não é só, muitas vezes, descrever o que eu estou exportando, do que o exportador está enviando. Ela tem, sim, também parâmetros legais. Então, toda a nossa conferência, toda a nossa análise documental é baseada em cima do regulamento aduaneiro, né, onde prevê o que precisa ter um documento, numa fatura comercial, quais são as exigências, quais são as penalidades também por não cumprir um documento de acordo. Então, regulamento aduaneiro, instruções normativas, quando a gente fala também de questões legais do certificado de origem, os acordos comerciais com os demais países também. Então, na verdade, tem que seguir o que está escrito, seguir o que a legislação solicita e prevê para cada documento. Perfeito. E, Lênio, assim, o que você vê assim, de desafios, né? Quais são os desafios mais comuns que são enfrentados em um processo de exportação, né? Aqueles que o cliente também precisa estar ciente, assim, que ele vai precisar passar por esses desafios, né? A gente tem, assim, vários desafios, né? Desde assim, a questão da burocracia aduaneira, que ela tem bastante entraves e legislação para serem cumpridas. Então, a gente precisa estar sim, cientes de todas essas legislações que envolvem aquela operação, que envolvem aquele produto. Para cada tipo de produto, muitas vezes tem um tratamento diferente. Então, precisa ser analisado o tipo da exportação, a mercadoria que está sendo exportada, tá? Para que essa mercadoria chegue no seu local de desembaraço, no seu local de liberação, tudo certo. Por quê? Porque qualquer atraso, assim, esse é um dos grandes desafios, qualquer atraso é custo, gera custo. É um caminhão parado, uma mercadoria parada. Então, está gerando um custo para o exportador ou para o importador. Então, toda essa análise tem que ser muito bem feita. Então, é um desafio grande que a mercadoria parta da sua origem e chegue ao seu destino no menor tempo possível, naquele tempo que se faz necessário, naquele tempo que a autoridade aduaneira faça a conferência, faça a liberação. Então, o nosso desafio é cumprir todas as etapas antes de uma mercadoria chegar no porto, antes de uma mercadoria ser apresentada para despacho, que quando a gente for apresentar, ela esteja todo completinha, a documentação certa, as anuências, quando tem algum certificado dentro daquele produto, também já esteja pronto.
Então, esse é um desafio que a gente enfrenta bastante e precisa. E também, como desafios que a gente tem, muitas vezes, a demora em liberações, alguma paralisação, alguma situação assim que, mesmo que a gente esteja querendo fazer andar o processo, ele acaba dependendo de outros. A gente depende de órgãos, depende de receita, depende de outras questões, muitas vezes, que acabam atrasando o processo. Sim. E acho que tu acabou comentando antes, né, a questão também de diferentes países, né? Eu queria até que tu comentasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essa importância aí de estar ciente e atender, né, às regulamentações, às legislações nos diferentes países, né, os países aí de destino da mercadoria, né? Isso eu comentei lá anteriormente, né, sobre a intermediação que a gente faz como despachante, né? Então, a gente não tem só a preocupação liberou do Brasil, tá ok, tá pronto. Não, a gente trabalha também nessa intermediação, nessa prévia, ou muita gente trata como pré-embarque da mercadoria, o que o outro país também precisa, o que o outro país necessita, o que o outro importador necessita. Então, a gente tem que ver acordos que esses países têm, tipo o Brasil com o seu país importador, o acordo que a gente tem, por exemplo, no Mercosul com a Argentina, um tipo de acordo diferente que a gente tem com outros países, então a gente não pode aplicar o mesmo, então a gente tem que estar ciente de que o importador demanda de algum certificado, demanda ou seja certificado de origem, ou algum certificado do produto, dependendo a mercadoria exportada. Então a gente precisa ter essa comunicação junto também com tanto com o exportador e como muitas vezes com o representante do importador ou com o próprio importador, né? Muitas vezes, normalmente, o importador também informa, eu preciso para essa mercadoria um certificado tal. Então, a gente busca e procura também deixar esse certificado também pronto, porque eu não posso fazer depois que a mercadoria liberou do Brasil. Muitas vezes, essa não intermediação, essa não análise prévia, causa, inclusive, devolução de mercadoria. Liberei do Brasil, estou 100% exportada. Não, se o importador não puder nacionalizar ela no seu país, por falta de algum documento, por falta de algum certificado, ele vai devolver. Então, ele vai voltar para o Brasil essa mercadoria, porque lá faltou alguma situação que a gente deixou de cumprir. Então, a análise do país importador também é muito importante, porque tem suas regras, tem sua legislação, tem suas previsões legais também para serem atendidas. Sim. E falando um pouquinho assim de qualidade, tá, Lênio? O que que tu vê assim de melhores práticas, né, que as empresas podem adotar para tornar o despacho aduaneiro mais eficiente, né? O que que você me diz assim de melhores práticas? Antecipação, acho que assim, a gente busca e trabalha muito com antecipação. Então, é uma análise prévia, uma análise antecipada da documentação prevista para exportação, uma conferência dela muito aprofundada, em todos os documentos que a gente já tem previamente, uma juntada, né, juntar todos os documentos com eles prontos para o momento da apresentação de um despacho junto ao local, né, de desembaraço, junto à Receita Federal, para que o desembaraço aconteça. Então, essa antecipação, essa revisão, essa conferência é uma das formas que faz com que o despacho tenha o seu percurso normal. Chegue na Receita, parametrize e siga a sua liberação. Então, todo esse cuidado prévio, o que a gente diz é muito difícil tu ter um problema numa operação quando toda a conferência prévia foi bem feita, a mercadoria foi carregada de acordo também, né? Tem a questão de carregamento de mercadoria também, que se faz muito importante, chegar também a mercadoria de acordo à documentação. É muito difícil a gente ter qualquer tipo de problema com um despacho, porque ele foi todos os riscos foram previstos previamente e foram
cortadas todas as chances que pudesse acontecer. Então, o despacho flui de forma normal nesse sentido. Sim. Lênio, e assim, você está em São Borja, né? Até se você quiser comentar depois um pouquinho sobre São Borja, a localização ali estratégica, digamos assim, né? Está muito próximo do Mercosul, né? Então, eu queria entrar agora um pouquinho no assunto aí do certificado de origem. Obviamente, não é só Mercosul, mas a gente sabe que dentro do Mercosul, as negociações com o Mercosul é, é um documento extremamente importante, né, o certificado de origem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí sobre o certificado, né? Também falar aí quem pode emitir o certificado de origem, né? E quando que ele é necessário, tá? Hoje, só a primeira parte, né? Hoje eu estou, sim, em São Borja e, assim, hoje eu tenho um pé em cada cidade da fronteira. Hoje eu atendo responsável tanto por São Borja como por Uruguaiana, como gestor, mas sim, a gente atende todo o Brasil em operações. Né? Essa questão que tu comentaste do certificado de origem com o Mercosul, sim, porque a gente, tipo, nós aqui, Unidade São Borja, a gente atende operações de exportação do Corumbá, divisa com Acre, então a gente atende todas as fronteiras hoje dentro do Brasil. Mas o grande volume, sim, é aqui, Brasil-Argentina. Então, São Borja tem um porto unificado, né? Então aqui a concessionária é a Mercovia SA, ela é uma concessionária unificada. Então, essa concessionária permite que Brasil e Argentina, a Receita Federal e a aduana argentina, a Receita Brasileira e a aduana argentina, operem na mercadoria, tanto na exportação também como na importação, dentro do mesmo terminal. Isso dá uma agilidade muito grande, dá uma previsão dos aduaneiros e da Receita Federal de um trabalho rápido no despacho. E também nos possibilita uma questão com certificado de origem, né? Estou vindo direto à questão do certificado de origem, que a gente tem nossos colegas despachantes argentinos, representantes importadores, a 50 metros do nosso escritório, muitas vezes. Então, isso nos facilita bastante na troca de informações, na troca de necessidades, inclusive. Mas, sobre o certificado de origem, quem pode emitir quando é necessário? O certificado de origem, como regra, né, ele certifica a origem da mercadoria no Brasil. Se essa mercadoria foi toda ela produzida no Brasil, se ela teve parte importada, os percentuais. Então, é um documento que certifica a origem da mercadoria que está sendo exportada. E a gente trabalha com várias questões de certificados de origem. Tem algum certificado que é só para essa mercadoria não contempla acordo do Mercosul para a questão de benefícios fiscais, de preferência percentual, que a gente utiliza muito aqui o acordo do Mercosul para a questão da preferência percentual, do não pagamento de imposto de importação, porque as mercadorias exportadas foram produzidas no Brasil ou o seu percentual permite que o certificado seja emitido como certificado de origem, com preferência percentual de 100%, para o importador não ter que pagar o imposto de importação. Então, como a gente faz? A gente busca junto ao produtor da mercadoria ou ao fabricante, muitas vezes não é o exportador, isso não é problema nenhum, a declaração de origem. Essa declaração de origem vai nos informar percentuais, valores do produto. Dentro desses percentuais, a gente vai conseguir identificar uma norma de origem que se enquadre dentro do acordo com o país vizinho. E dentro dessa norma e desse acordo, a gente vai verificar. Contempla a emissão de certificado de origem para o importador. Então, a emissão do certificado com a declaração de origem, com a procuração do exportador, nos dando poderes para representar ele perante uma entidade, a gente pode fazer o certificado de origem. Quem emite o certificado de origem? Normalmente, ele é emitido pelo exportador, né? Você é como exportador. Normalmente, a gente faz aqui em fronteira, uma boa parte, ou hoje, quando a gente fala em certificado de origem Mercosul, aqui é o COD, né? É digital, certificado de origem digital, ele possibilita a gente emitir esse certificado em
qualquer lugar do Brasil hoje, porque ele gera um arquivo digital. Então, qualquer entidade no Brasil certificadora, ela pode fazer o certificado para o seu exportador. Pode ser exportador de São Paulo, a gente pode fazer de uma entidade em São Paulo, pode fazer de uma entidade aqui local, São Borja. Então, normalmente são associações comerciais, que são empresas certificadoras, sindicatos ligados ao despacho aduaneiro, que são empresas certificadoras. Então, a gente utiliza essas empresas certificadoras com a declaração de origem, com a procuração, com as informações dos produtos, e a gente, junto à entidade, a gente faz a emissão do certificado de origem. Dependendo do país importador, ou é COD, ou ainda, tipo, um exemplo, para o Chile, hoje ainda é papel, é emitido físico, impresso físico, e original é via física. Perfeito. Eu sou da época só do físico. Só do O físico. COD ele está aumentando gradativamente, ele veio para toda a melhora digital, ela está sendo excelente, né? Toda a melhora digital. Então, a gente vê isso na redução de impressões, a segurança é a mesma, pode-se dizer, inclusive, que é até maior, porque é um documento digital que só tem validade com as assinaturas digitais. As assinaturas digitais aqui da entidade certificadora, elas têm que ser validadas também lá, na leitura dele no país importador. Então, ele tem uma segurança muito grande, talvez até maior que o papel, né? Porque o papel é um documento físico, que podia se perder, podia ser, talvez, muitas vezes até adulterado no meio do caminho. Então, e veio para facilitar, porque só no papel a gente tinha muitas vezes a necessidade de aguardar a confecção do certificado de origem para poder seguir junto com a mercadoria. Sim. Hoje não. Hoje a gente, o certificado de origem vai atrasar um dia por algumas questões, digamos assim, burocráticas, por um documento que faltou, alguma situação na entidade. Não, mas amanhã sai, antes da mercadoria chegar no destino do importador, na aduana de desembaraço, o certificado já está no e-mail do importador ou do seu representante, por ser digital. Então, ele facilitou muito, além de ele tornar para mim muito mais seguro, inclusive, o documento. Sim. Teve uma evolução bem grande, né, nos últimos anos em relação a esse documento, né? Como eu Mudou disse antes, muito. né? Quando que eu disse da minha época, né? Na época que eu emitia esse tipo de certificado, que eu trabalhava puramente com Comex, né? Hoje eu atuo dentro da Fazcomex, né? Que é uma empresa de tecnologia para Eu, comércio exterior, né? eu, eu participei também dessa situação, participo até hoje, porque a gente ainda faz certificados papéis, tá? A gente emite certificados para vários países, e muitos países muitas vezes não é COD, é papel. Então a gente percebeu essa diferença, percebe muito essa diferença com o certificado digital que a gente utiliza aqui com a Argentina, que é muito grande, né? Aqui nas nossas fronteiras, as operações de exportação, né? Então, mas a praticidade, a facilidade e a segurança aumentou bastante com o COD. Sim, com E só certeza. lembrando, né, que o COD para o importador, ele tem dois pontos importantes. Uma delas é a certificação da origem da mercadoria, né, que muitas vezes também se faz muito importante no despacho aduaneiro, e a preferência percentual que o acordo permite para o não recolhimento do imposto de importação. Então, o certificado traz uma preferência percentual que está prevista no acordo. Então, dentro das alíquotas de imposto de importação, o documento se torna muito útil ao importador, gerando uma economia grande para ele também nesse processo de nacionalização de sua mercadoria. Sim, perfeito. Bom, eu acho que certificado é isso que eu tinha para a gente conversar, né? Bastante da digitalização, da influência aí dessa evolução da tecnologia nos últimos anos, né? E todo esse contexto aí da forma digital, né? Que o certificado agora tem, né? O que eu ia até comentar antes, né? Na minha época, eu tinha que
Você emitia, imprimia dentro da parte na empresa de despacho, daí um motoboy levava até uma associação comercial, ficava lá esperando, às vezes deixava lá e pegava no final do dia, por ser um volume grande, né? Então, imagina, teve um grande melhoria de tempo mesmo, né? De produtividade nesse novo documento, né? Nesse novo formato do documento, né? Como tu Sim, com falou certeza. antes. Como tu falou antes, de já estar no e-mail lá da empresa no exterior com muita rapidez, com muita facilidade, né? Bom, Lênio, e aí outro ponto que eu queria puxar é referente também, novamente sobre São Borja, né, e sobre Uruguaiana, que tu falasse um pouquinho aí sobre a proximidade desses países aí com o Mercosul e essa influência aí no despacho aduaneiro devido a essa proximidade, pode ser? A gente tem as duas cidades, né, elas são muito próximas à divisa, fazem divisas, né, e tem cidades também dos dois lados, bem próximas da ponte, das pontes que unificam os dois países, né, mas essa proximidade ela é grande e na nossa área de despacho aduaneiro, tanto importação como exportação. E de que forma isso nos ajuda bastante? A gente tem, de ambos os lados, né, a proximidade de conhecer os produtos. Então, a gente não depende, às vezes, de uma viagem extensa para ir lá e conhecer a mercadoria ou ter que comprar um produto sem ver o produto. Então, é uma das questões que eu acho que intensifica muito as negociações, essa proximidade, essa facilidade de ver a mercadoria. A gente tem dois países que têm legislações distintas, fora aduaneiras, né, fora a questão acordo certificado de origem, a gente tem legislações distintas, mas que procuram trabalhar, entender, digamos assim, cada lado procura entender o outro lado também na questão aduaneira, muitas vezes. Então, a gente tem uma facilidade, que eu entendo, dessa comunicação entre representantes nas fronteiras, o que torna muito próximo o importador e o exportador. Que nem eu comentei aqui em São Borja, a gente tem a facilidade de conversar com o despachante do importador pessoalmente, e para isso são 50 metros, 100 metros a distância. Em Uruguaiana é um pouco mais longe, tem a travessia da ponte, mas também é uma proximidade que permite, está com uma dúvida, está com um problema, não está conseguindo resolver muitas vezes por e-mail, por telefone, também a gente tem essa possibilidade de ir lá e sanar as dúvidas e resolver a situação de forma rápida, que fique bom para os dois lados, né? Assim, que fique entendido para os dois lados. Então, eu vejo assim, essa facilidade de negociação, a comunicação, a velocidade que a operação acontece. Hoje a gente consegue exportar uma mercadoria que sai aqui do Brasil, um exemplo, se sai aqui do Rio Grande do Sul, sai agora, no sábado já pode estar na fronteira. A gente tem liberação de exportação no sábado, então essa mercadoria já, segunda-feira de manhã, já pode estar na aduana do importador lá em Buenos Aires, pronto para ser nacionalizado na importação. E o processo começou numa sexta-feira à tarde, por exemplo. Então, chegou na fronteira, liberou no sábado a exportação. Você faz, por exemplo, muitas vezes tem faz a aduana em Buenos Aires ou alguma outra cidade próxima. Segunda de manhã já está lá no caminhão esperando para fazer a nacionalização. Então, a velocidade que acontece é muito rápido. A nossa exportação ela acontece muito rápido. Então, uma carga que sai durante a semana, se for aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, aqui na região do Porto Alegre, no outro dia, final da tarde, já pode estar no importador, em Buenos Aires. 2 dias de operação pode estar chegando no seu destino, dependendo do tipo de mercadoria. Essa proximidade também da questão da negociação, ela fortalece a nossa economia regional. Então, a gente tem bastante exportadores aqui da região sul também, com fortalecimento de toda a sua economia. Então, pequenos exportadores podem fazer, médios exportadores conseguem vender pela proximidade.
são cargas pequenas, então muitas vezes tem pouca mercadoria, eu quero vender, mas como é que eu vou vender uma quantidade pequena? Tem cargas consolidadas que cruzam, então muitas vezes eu não preciso completar não preciso ser um grande produtor de uma mercadoria, do produto para poder vender para a Argentina. Eu posso fazer minha venda pequenininha, vai junto num outro caminhão consolidado e vai chegar no destino. Então, o pequeno produtor consegue também ser um exportador. Então, mas o que eu preciso? A gente comentou, preciso de uma negociação, preciso de uma habilitação, que também é feita rapidamente junto à Receita Federal, né? A questão de radar, tudo mais, é uma coisa rápida, já posso vender para um país vizinho. Então, fortalece muito essa economia. Então, isso cresce, faz empresas pequenas crescerem, empresas médias crescer. E eu acho que nessa proximidade, eu acho que o grande assim, influência que ele causa é essa parceria, essa troca Brasil-Argentina, que é grande, e que a gente tem com os colegas assim, de despacho do outro lado, essa troca de informação que a gente consegue cada vez mais tornar o processo melhor, mais rápido, com menos custo, o que faz com que incentive ainda mais importadores a comprar e os exportadores a vender para o país vizinho. Sim, perfeito. E são fronteiras que funcionam bem, né? Com bastante agilidade também, né? São fronteiras, assim, a gente tem duas fronteiras muito próximas aqui, né? Uruguaiana e São Borja, uma da outra são 180 quilômetros. Entre o meio elas tem mais um ponto de fronteira que é Itaqui, que ainda é via balsa a travessia, mas também tem Receita Federal, tem operações que acontecem também lá. Mas a gente tem distinções, né? Tipo, São Borja, ela foi preparada, principalmente a concessionária aqui há 27 anos atrás, para atender automotivo. Então, ela já foi preparada com uma operação que fizesse que a carga chegasse e saísse. Por isso que a aduana é integrada, tem um negócio muito bem planejado que foi para que chegasse a isso. Só que cresceu e hoje atende todas as mercadorias, de todos os tipos aqui em São Borja, como Uruguaiana. Então, elas são muito parecidas, tem uma análise, uma verificação da Receita Federal que é unificada, que é centralizada em Uruguaiana, que faz a verificação aqui em São Borja também, mas ela tem seus pontos fortes, né? Então, São Borja tem um ponto forte no automotivo, pela rapidez, Uruguaiana já é uma fronteira, um porto seco, com experiência em todos os produtos, né? Então, você trabalha com produtos químicos, alimentícios, desde o início, por ser a única fronteira, então ela tem uma experiência muito grande nisso. Então, elas se completam, digo assim, né? São duas aduanas que têm volume de operações muito grande, são duas cidades, São Borja é menor que Uruguaiana, né? Mas que contemplam infraestrutura para atender os motoristas, as transportadoras. Então, isso faz com que a operação cada vez se mantenha ou, no mínimo, venha crescendo, venha crescendo um pouco sempre. Show de bola. É importante a gente falar isso, né? A gente tem gente de todo o Brasil também nos assistindo, né? E saberem, né, como que funciona, e para aqueles aqui que for fazer sentido, né, essa logística aqui do Rio Grande do Sul, saber que pode contar, inclusive, com o trabalho de vocês também, né? E a propósito, assim, terminando já aqui nossas perguntas, nosso webinário, né? Vou te pedir também para você falar um pouquinho da Pibernat, pode ser? Como que vocês atuam, como vocês trabalham, e também já deixar teus contatos aí, a gente já deixou aqui embaixo do vídeo, como entrar em contato com vocês, com a rede social, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho também, tá? A Fibernal, ela está completando agora, completando não, desculpa, completou em dezembro, né? A gente virou o ano agora há pouco, ela completou 36 anos já como uma comissária de despacho da ANEL. Hoje,
alguns anos para cá, a gente também agora é Piberna Logística. Então, eu comecei na Piberna, eu comentei há quase 22 anos atrás, já. Comecei a operação em Uruguaiana, trabalhei em Uruguaiana por alguns anos, depois eu fui transferido aqui para São Borja. Então, a Piberna, ela preza muito pela questão de cumprir o que a legislação prevê. Então, a gente trabalha, comentei a parte documental, a parte de análise, a parte de órgãos anuentes. A legislação é muito extensa, mas a gente sempre busca cumprir toda a legislação, informar aos nossos clientes toda a questão, todo o embasamento legal, toda a necessidade legal das operações, sejam elas rodoviárias, marítimas, aéreas, de logística. Então, a gente trabalha em todos os modais, a gente faz parte de logística, a gente tem operações de drawback, operações de cargas especiais. Então, dentro da área de comércio exterior, da área de importação e exportação, a gente faz tudo hoje como Piberna Logística. Nas fronteiras, a gente atende nas fronteiras aqui, as casas, tudo aqui como rodoviária, então a gente tem operações rodoviárias grandes, mas todas as nossas equipes, todas as nossas filiais hoje atendem a todos os modais. Então, a minha equipe aqui em São Borja atende operações em Santos, de marítimo, operações de Viracopos e Guarulhos, de aéreo, operações de importação do Chuí ao Corumbá, a gente tem operações de importação e exportação. Então, a gente é uma empresa, nesse período de crescimento, né, que a empresa foi crescendo, a gente atende a todo o Brasil hoje. Qualquer operação, qualquer tipo de operação. Então, a Pibernat preza sempre por sua questão de seguir a legislação, que a gente entende que a única forma da gente fazer certo e que o processo ocorra certo é cumprir o que está previsto. A gente não consegue inventar coisas, a gente não consegue... o que a gente busca é agilizar, organizar para os nossos clientes, né, sejam importadores ou exportadores, a agilidade, a segurança e a confiança no que a gente faz. Então, a gente busca atender o cliente do começo ao fim da operação, que o cliente saia satisfeito, que a operação seja sempre no menor tempo necessário para que ela ocorra, e com o menor custo também para os nossos clientes, porque a gente sabe que toda negociação ela tem um custo, e quanto menor for esse custo, melhor para os nossos clientes, né? Então, a gente trabalha nesse sentido, sempre buscando melhor os clientes, dentro do que da atuação e da previsão que a legislação nos permite. Show de bola. Muito obrigada aí, Helênio. A gente chega ao fim aí já do nosso webinar. Eu te agradeço, tá, pela tua disponibilidade, por compartilhar aí teu conhecimento. Tenho certeza que foi muito útil aí para muita gente, tá? Muito obrigada. Sinara, eu que agradeço a oportunidade. Vontade, coloco aí meus contatos à disposição. Meu e-mail é lene.zanata@pibernat.com.br. Demais contatos também tu deixou no final aí da apresentação, né? E a gente está sempre à disposição. Se a gente, qualquer situação que ocorra, qualquer necessidade que ocorra, pode me acionar, que se eu não puder resolver dentro da empresa, se não for a cargo da minha alçada, a gente sempre repassa para as pessoas responsáveis. Joia. Muito obrigada também a todos que nos assistiram e até a próxima. Obrigado.